Cast, o podcast oficial da Oncoclínicas, que acontece direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. Aqui nós vamos falar sobre as principais tendências em oncologia. Eu sou Edilene Ribeiro e durante esses dias estarei com vocês mediando as conversas que acontecem por aqui. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Jacques Tabakoff, hematologista da Oncoclínica São Paulo, e a doutora Carla Bocchimpani, hematologista da Oncoclínicas Recife. É um prazer receber vocês. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Oncoclínicas Rio de Janeiro. É um prazer receber vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Edilene. Obrigado, Nós vamos Carla. falar aqui hoje sobre as novas terapias em oncohematologia. Os doutores vão discorrer sobre esse assunto. Doutora Carla. Obrigada, Edilene. Um prazer enorme estar aqui com você e com vocês. Meu amigo Jacques, um prazer muito grande a gente estar juntos. Hoje de manhã a gente teve uma discussão muito interessante. Aliás, o congresso está maravilhoso e já para a hematologia a gente já começou esquentando. Então, pela manhã a gente teve uma discussão muito boa sobre leucemia linfocítica crônica. E como eu sei que meu amigo Jacques adora esse tema, eu vou começar perguntando, Jacques, a gente discutiu o que há de novo nas terapias para a leucemia linfocítica crônica. E a gente principalmente fez uma discussão hoje sobre terapia finita e terapia contínua. O que você achou do tema de hoje? Qual é o seu parecer? Conta para mim. Carla, é o seguinte, nós que atendemos pacientes com leucemia linfocítica crônica há muitos anos, né, que é uma das doenças mais comuns na oncohematologia, a leucemia mais comum nos nossos pacientes acomete principalmente pacientes idosos, né? Muitos deles têm apenas pequenas alterações no hemograma e nem precisam ser tratados, né? Não podem ser acompanhados. Mas quando eles precisam de tratamento, realmente, hoje nós temos opções muito melhores do que nós tínhamos no início dos anos 2000, em 1990, quando eu já tratava eles por aí. Então, nós temos dois grandes avanços, né? Um são os inibidores de brutotirosina quinase. Então, nós temos o ibrutinib, a calabrutinib, e outros já sendo liberados no Brasil, como o zanubrutinib, e eles são extremamente eficientes, né? E temos um outro tipo de terapia, que são os inibidores de BCL2, somente o venetoclax. Então, quando o paciente está conosco, a gente ainda pode se dar ao luxo de discutir, vamos fazer um tratamento contínuo e mais leve, com o inibidor de brutontirosina quinase, né? Nós falamos muito sobre a calabrutinib e ibrutinib. E diga-se de passagem, se nós tratarmos o paciente com esses comprimidos orais, que é bem simples, assim, pouco tóxico, mas não dá uma resposta muito profunda, a doença continua presente, mas o paciente fica muito bem clinicamente, a gente sabe que a sobrevida livre de progressão é de pelo menos 8 anos, na mediana. Então, é muito mais fácil tratar um paciente com LLC, com inibidor de brutotirosina quinase de uma forma contínua, né? Tem alguns efeitos colaterais que a gente tem que levar em consideração, problemas cardiovasculares, fibrilação atrial, problemas de hemorragia, que a gente tem que ter alguns cuidados, precisa de um oncohematologista experiente acompanhando esse paciente. Existe uma outra forma de tratamento muito mais intensa, mas por outro lado que pode ser finita, ser apenas 1 ano e meio, 15 meses de tratamento. E é uma combinação de venetoclax com um anticorpo anti-CD20 chamado obinutuzumab no estudo CLL14, que é o mais mencionado hoje. Então, tratar os pacientes por um período limitado é muito interessante também, porque o paciente, em alguns subgrupos de pacientes, eles vão experimentar um período muito longo sem terapia nenhuma. Então, esse foi o tema dessa nossa discussão de hoje. Tivemos no formato de um grande debate, discutindo o benefício de uma forma ou de outra, né? O que você acha na sua prática dos pacientes mutados, que são bons pacientes para terapia finita? Você tem optado mais a combinação com venetoclax ou continua com o IBTK, se tiver acesso? Você estava falando e eu fiquei lembrando, né? Porque a gente fica... há muito pouco tempo a gente fazia quimioterapia nesse paciente. Ele era submetido a uma quimioterapia agressiva, era uma terapia finita, mas tinha uma finitude no sentido de que o paciente não aguentava.
E aí a gente tinha que parar o tratamento e muitos deles morriam. Então, como mudou agora o tratamento? Então, a gente ter a opção de fazer um medicamento oral para um paciente que tem um câncer, que a gente sabe que ele vai ter uma sobrevida longa, é fantástico. Esse paciente que você colocou, o perfil desse paciente que é o perfil mutado, é o paciente mais tranquilo, é o que tem melhor resposta. Então, esse paciente, a gente, por exemplo, pode pegar, se ele for um paciente jovem, você imagina fazer um tratamento finito, que é um tratamento um pouco mais agressivo, no entanto, ele vai ficar sem efeito colateral o resto da vida. Então, ele vai tratar durante um ano e pouquinho, como você falou, 15 meses, e aí ele vai poder ficar livre. A gente também tem que lembrar da questão de custo, porque você também fazer um medicamento o resto da vida do paciente, não são medicamentos baratos, e realmente vai trazer um benefício grande do ponto de vista de custo para convênio, para a sociedade, para todos, né? Sem dúvida, a gente tem que pensar Brasil, o nível de custo é bem importante. Jacques, vamos mudar de assunto? Vamos. A LLC a gente já falou bem, a gente tem pouco tempo aqui, então vamos pensar aqui. Você é um cara também que gosta muito de tratar Hodgkin. Então, deixa eu te perguntar, o que há de novo no tratamento do paciente com doença de Hodgkin? Em forma de Hodgkin, Carla, assim, a doença oncohematológica é que nós temos muito sucesso, né? Os pacientes com o estadio inicial da doença, 90% deles são curados e a gente dá o luxo de buscar tratamentos menos tóxicos, mirando não só essa alta curabilidade, como a menor toxicidade no curto prazo e no médio prazo. Existe pacientes em estádios mais avançados que o resultado já não é tão bom e nós estamos evoluindo muito. Quando os pacientes têm recidiva da doença, o grande avanço foram os inibidores de PD-1 e PDL-1, né? Os inibidores de checkpoint, que são um sucesso, né? A famosa imunoterapia, tem sido usado em vários tumores sólidos. E o que ele faz, basicamente? O tumor, a doença neoplásica, ela inibe o sistema imunológico do paciente e a gente, com esses anticorpos monoclonais, reestabelece, reativa os linfócitos T para combater a doença neoplásica do paciente. No linfoma de Hodgkin, talvez seja a doença protótipo em que os inibidores de checkpoints são efetivos, porque eles têm uma mutação no cromossomo 9, no locus do cromossomo 9, que é onde é produzido o PDL-1, né, que é justamente o ligante que inibe os linfócitos T. Então, a hora que você utiliza esses anticorpos anti-PDL-1, você libera o sistema imunológico para combater efetivamente. E Hodgkin, o resultado é incrível. Então, a gente tinha pacientes recidivados pós-transplante, politratados, que com o pembrolizumab ou nivolumab têm respostas muito sustentadas. Isso nas fases mais avançadas da doença. O que vem ocorrendo é que eles estão vindo agora para fases mais iniciais, né? Então, o que a gente tem visto agora são estudos trazendo, por exemplo, o nivolumab com AVD na primeira linha de tratamento, né? Então, teve uma apresentação agora na Sociedade Americana de Oncologia, na plenária, no qual o nivolumab AVD foi superior ao brentuximab AVD, ao BV-AVD, que era o novo estándar em alguns países, né? Então, foi na sessão plenária, o nivo-AVD superior ao BV-AVD, portanto, desafiando eventualmente se isso vai será aprovado para uso rotineiro, que ainda não é aprovado em nenhum país, mas desafiando e mostrando que terapias liberando o sistema imunológico são capazes de realmente curar um maior número de pacientes com linfoma de Hodgkin, com perfil de toxicidade também bem adequado. Agora, eu sei que você gosta de LMC. E a gente estava brincando hoje de manhã que na LLC a gente também usa a terapia oral, levando quase a uma cura funcional. E na LMC, talvez seja a primeira doença em que nós tivemos essa revolução com terapia-alvo, né? Inibidores de tirosina quinase, né? Do BCR-ABL. Mas é uma evolução que não para. Em que pé que nós estamos hoje na leucemia mieloide crônica, que eu sei que essa é a área que você gosta. Eu só posso te agradecer você fazer uma pergunta como essa para mim, porque LMC realmente é um desafio. LMC, você falou sobre protótipo. Se há uma doença que é protótipo, é a LMC. E protótipo do câncer em geral, né? Primeira doença que tem um único, obviamente,
um único locus de ação, né, uma translocação única, 922, e aí foi criado um medicamento que é específico para esse local. E é o que a gente chama de terapia alvo molecular. Então, ela lançou a terapia alvo molecular, isso mudou a história natural da doença. Você e eu somos de uma época que a gente tratava os pacientes, porque a gente começou com 2 anos de idade, né? Vamos ser sinceros. Mas a gente é de uma época que o paciente internava e morria, né? Totalmente. Hoje você trata com medicamento oral e o paciente tem remissão completa. E os estudos mostram que o paciente com leucemia mieloide crônica que faz o tratamento e tem uma resposta boa, eles têm o mesmo tempo de sobrevida de qualquer outro paciente, qualquer outra pessoa, né, que não tenha doença nenhuma. Agora, falando sobre as novidades, hoje a gente já tem aprovado no Brasil recentemente o asciminib. O asciminib é um inibidor de tirosina quinase de 3ª geração. E aí, muito semelhante ao que você falou do checkpoint, ele agora vem sendo trazido já para as linhas mais precoces, porque é um medicamento que é extremamente potente e, ao contrário do que havia antes, de que ser muito potente era igual a ser muito tóxico, o asciminib ele junta o ser muito potente com não ser tóxico, ser seguro. Então, a segurança do tratamento junto com a efetividade dele faz com que o paciente remita com mais facilidade. E aí esse paciente, como falei, é aquele paciente que em remissão crônica ele tem uma sobrevida igual a qualquer pessoa. Não tem aquele problema de derrame pleural, de intervalo QT, é muito mais seguro. Perfeito, muito mais seguro do ponto de vista cardiovascular. A toxicidade do asciminib, ela está muito relacionada à toxicidade hematológica. Como nós somos hematologistas e a gente não tem medo de toxicidade hematológica, então, na verdade, é muito simples a gente fazer esse manejo. É uma droga fácil. Muito fácil o ajuste de dose. O tratamento é feito 40 miligramas 2 vezes ao dia e já tem estudos mostrando que você pode fazer uma vez ao dia, 80 miligramas. Então, 2 comprimidos. E você toma uma vez ao dia, o que facilita muito a adesão. E caso o paciente apresente algum evento adverso, você pode reduzir para 40 ou até para 20 miligramas. É um medicamento realmente seguro e tem facilitado muito também a possibilidade de resgatar pacientes que foram resistentes às terapias anteriores, que são muito boas. Então, o imatinib, que foi a primeira terapia que foi inventada, é um medicamento que a gente ainda usa, que tem uma resposta muito boa, e aqueles pacientes que não respondem podem passar para o inibidor de 2ª geração. Inclusive, a gente pode usar o inibidor de 2ª geração em primeira linha hoje. E aí, recentemente, foi lançado o bosutinib, veio para o Brasil, né? Um medicamento que já era usado muito lá fora. O bosutinib, que é um medicamento que é de 2ª geração, ele tem sido usado também em primeira linha e também é seguro. Bem importante. E aumenta a chance dos pacientes ficarem em período sem terapia? Perfeito. Atingir aquela resposta? A gente chama de TFR, eu super defendo TFR. No mesmo momento que a gente fala, né, que terapia finita é importante para custo, terapia infinita é também muito importante para evento adverso, para proteger esse paciente. Sim. Então, é possível suspender o tratamento. Quanto melhor o tratamento, mais aprofunda a resposta, e essa resposta profunda permite que o paciente suspenda a droga em algum momento, tendo esses critérios bem definidos. Então, assim, realmente a LMC é fantástica, é muito bom tratar a LMC. Tem outro avanço, né, acho que vale a pena mencionar, a questão dos anticorpos bispecíficos, né, Carla? Assim, então, é uma história, parece uma história de ficção científica, a história dos bispecíficos. Então, são anticorpos que eles conseguem aproximar o linfócito T de defesa contra a doença, a célula neoplásica. Então, é um anticorpo que reconhece o linfócito T, em geral é um anti-CD3, e na outra extremidade ele tem o CD19 para os linfomas, ou BCMA, por exemplo, para mieloma, e ele simplesmente engage, ele aproxima o linfócito de defesa à célula neoplásica. Isso é uma coisa assim, que está revolucionando totalmente o tratamento dos linfomas recidivados e do mieloma múltiplo, né? Então, esses anticorpos bispecíficos também são uma grande novidade, que todo mundo tem que ficar atento, que estão sendo aprovados já no Brasil, né? Tivemos a aprovação do teclistamab no Brasil para mieloma. E o que você acha que o teclistamab vai agregar? Sem dúvida. É bem interessante isso, porque a gente que trata o mieloma é uma doença incurável ainda, né? E aí ela ainda não conseguiu chegar ao ponto da cura operacional como a LLC e LMC. Mas o mieloma múltiplo, a gente tem aí um monte de pacientes que já estavam na primeira linha, 2ª linha, 3ª linha e agora?
né? E a gente sabe, então, que chega uma hora que, apesar de termos a disponibilidade de muitos medicamentos muito bons, muito potentes, é fato que em um momento esse paciente recai e ele já não tem mais o que fazer. O biespecífico veio neste momento, onde você traz a possibilidade de resgatar esse paciente, onde a gente antes já via, olha, fim de linha. Hoje não é mais. Também tem sido discutido trazer o teclistamab, ou os biespecíficos, né, que são vários, trazer para as linhas mais precoces. Realmente a resposta é muito boa, o resgate é muito bom. Agora, ele tem uma questão. É um medicamento para ser usado também longo tempo, o resto da vida. Só que existe uma ferramenta, uma possibilidade no arsenal terapêutico de um tratamento que a gente chama de one shot, que é um tiro só, que é o tão famoso Carticel, que já virou página, né, e já virou na Globo, né, um monte de propaganda. O que você acha do Carticel? Carticel, então, o que são? São células do próprio paciente. Então, o paciente sofre um processo de aférese, ou seja, uma filtragem do sangue. Nós tiramos linfócitos T. Esses linfócitos T vão para o laboratório e, através de uma transfecção viral, ele começa a expressar na superfície uma capacidade de reconhecer a célula neoplásica e ainda serem ativados. Então, é uma modificação genética da célula de defesa do próprio paciente, que sofre um processo ou na empresa, em algum laboratório, e volta para ser infundido no próprio paciente. Isso é específico em um tipo de câncer ou não? Tem algumas indicações, já há algumas indicações na oncohematologia, na leucemia linfóide aguda foi uma das primeiras indicações, em linfomas B, difuso de grandes células, folicular também já tem aprovação, e no Brasil também já tem proximamente aprovação também para mieloma múltiplo. Então, o alvo é diferente. No mieloma múltiplo, em geral, é o BCMA, que é um alvo mais frequente nos plasmócitos, que é a célula neoplásica do mieloma. Em geral, CD19 nas linfoproliferativas. Essa é uma revolução dos transplantes, na verdade, e a revolução efetivamente do tratamento. Então, o primeiro Carticel feito no Brasil para leucemia linfocítica aguda, na verdade, houve um resgate. Esse paciente era considerado incurável e ia morrer. E aí houve uma possibilidade de resgate. Então, é uma terapia que realmente, óbvio que tem evento adverso, óbvio que a gente está falando de uma terapia que é muito agressiva, mas no sentido de resposta, a resposta dela é muito boa na possibilidade de resgatar, então, esse paciente. E a gente está falando, quando a gente fala one shot, é uma vez só. Então, assim, é a grande possibilidade de tornar, inclusive, o mieloma uma doença tratável. É uma vez só, mas não acontece de novo depois de determinado tempo? O paciente entra em remissão e, obviamente, dependendo da patologia, ele pode ser curado ou não, né? Depende da patologia originária. Mas, assim, a possibilidade de você ter essa ferramenta onde você prepara a célula do paciente, faz uma modificação genética em laboratório e coloca como se você treinasse aquela célula a combater aquela doença. Então, você treina aquela célula como se levasse essa célula para um exército, treinou aquela célula e bota de novo essa célula dentro do campo de batalha, que é dentro do corpo do paciente. E nesse campo de batalha, ela vai combater aquela doença. E aí o paciente, então, pode ser curado, inclusive, depois de tantas terapias que ele falhou o tratamento. Então, realmente é fantástico. A hematologia é fantástica. É fantástico. A oncohematologia é fantástica. Realmente é um desafio a gente ter a possibilidade de ter um arsenal tão especial e realmente usar esse arsenal para o benefício do paciente. Isso é muito bom. Agora, nós estamos em um congresso internacional, tem também palestras, né, palestrantes internacionais. Queria que vocês falassem um pouco o que trouxe de conteúdo científico, é um conteúdo de alto nível científico, o que vocês puderem perceber do que vem de fora também, né, das referências que vêm de fora do país. Amanhã nós teremos, então, o evento o dia inteiro de hematologia, né? A sessão científica ao longo da sexta-feira, que é amanhã. Nós teremos um colega vindo do Dana-Farber Cancer Institute, que é a nossa instituição parceira, né? Que é o Hospital de Câncer da Harvard, né? Então, muito avançado em pesquisa, é muito forte na área de oncohematologia e de mieloma. A pessoa que vem é especialista em mieloma. E ele vai estar falando e atualizando um pouquinho a experiência deles, do Dana-Farber, tanto com os biespecíficos para mieloma múltiplo, como de Carticel.
Então, amanhã a gente vai ter uma boa troca de experiências com a experiência do nosso grupo de oncohematologistas da Oncoclínicas, com esse grupo super especializado do Dana-Farber. Teremos outra mesa também, né? A primeira mesa vai falar sobre o acesso ao diagnóstico, né? Então, o que há de inovação no diagnóstico, e a gente está falando de terapia também, ou no avanço do NGS, de todas as ferramentas que nós temos hoje para diagnosticar o paciente e, além de diagnosticar, colocar esse paciente num patamar onde a gente consiga saber se ele é um paciente de alto risco, de baixo risco. Então, você consegue fazer uma identificação prognóstica ao longo do tratamento desse paciente. Eu vi vocês também prestando atenção aqui na fala de vocês, falando sobre também ter o tratamento, a possibilidade de um tratamento oral para alguns tipos, né, de diagnósticos. Isso é uma tendência? A gente pode falar que existe essa tendência? Excelente pergunta sua. É uma tendência, até porque é uma questão de ser confortável. Imagina, você, há algum tempo atrás, isso não era possível e o paciente ia para a clínica ou para um hospital, ficava internado muitas vezes, fazendo uma terapia muito tóxica, venosa. Hoje você consegue, com comprimido, resolver, né, e fazer um tratamento muito, muito bom. O comprimido, os efeitos colaterais desse tratamento são ainda a mesma semelhança? São efeitos colaterais manejáveis. Então, tanto para LLC quanto para LMC, os tratamentos em comprimido são, em termos de evento adverso, né, de efeito colateral, eles são bem manejáveis, a gente consegue reduzir dose e a gente consegue também, se o paciente apresentar uma intolerância àquele medicamento, existe a possibilidade da troca com um medicamento que não acaba tendo uma tolerância um pouco melhor. Então, hoje a gente tem uma situação que é bem importante, que é personalizar o tratamento. A gente consegue fazer uma medicina onde você faz o tratamento de acordo com cada paciente. Quando eu personifico o tratamento, e eu não trato todo mundo da mesma forma, a gente vai personalizando como se você tivesse mesmo num cardápio, né? E você vai dando tratamento conforme a doença e aquele paciente. Aquela resposta. Hoje a gente trata, algum tempo atrás, a gente usava o medicamento para tratar a doença. A gente entende que na verdade, o tratamento é do paciente que tem a doença. E aquele paciente, além da doença, ele pode ter comorbidades, ele pode ser hipertenso, ter diabetes, ter outras doenças. E aí a gente então tem que personalizar o tratamento para otimizar o melhor possível do que a gente tem de arsenal terapêutico, escolher aquilo que cabe melhor com aquele paciente. E aquele outro paciente vai caber com outro medicamento, entende? Então, essa medicina, que é uma medicina baseada, na verdade, direcionada, que a gente chama de... fazendo uma situação de uma forma muito personalizada, né? Essa medicina personificada, isso acaba sendo muito bom, porque você tem um arsenal para escolha desse tratamento. Você concorda com isso, né, Concordo total. Assim, a oncologia, na verdade, todo mundo pensa, o paciente vai fazer quimioterapia, vai ter vômitos, vai tomar aquele soro, vai ficar com aquela cara, assim, com os efeitos colaterais, né, mais que todo mundo conhece, né, da quimioterapia, e a gente praticamente não tem quimioterapia nova. Então, nós usamos quimioterapia ainda na oncohematologia? Sim. Ainda é importante nos linfomas, nas leucemias, a gente ainda usa muita quimioterapia. Mas as novidades não são quimioterapia, são terapia-alvo molecular, que vem do conhecimento da biologia da doença. Qual que é o defeito daquela célula neoplásica em relação à célula normal. A gente falou da translocação 922 da LMC. Isso permitiu desenhar um remédio específico para aquilo. Isso chama terapia-alvo molecular. Aí tem todas as terapias imunológicas, que a gente acabou de falar de CAR-T-cell, de anti-PD1, de bispecífico, isso é tudo na área da imunologia. Então a gente está evoluindo de uma terapia empírica, que era a quimioterapia, que era mais ou menos a mesma para todo mundo, para terapias alvo-moleculares e imunológicas muito mais específicas e bem mais sofisticadas. E quando a doutora Carla fala sobre personalizar, é justamente ouvir esse paciente, entender o histórico clínico dele e todas as comorbidades e condições e montar, é como se montasse mesmo um tratamento específico para aquela resposta. Perfeito, exato. Quando ele falou, por exemplo, me perguntando sobre a leucemia mieloide crônica,
o que a gente estava falando sobre uma terapia mais segura é porque eu vou tratar de forma diferente o paciente que é jovem, que não tem nada de ponto de vista cardiovascular, eu vou tratar diferente o paciente idoso que tem uma doença cardiovascular ou que é diabético. Porque um medicamento aumenta a glicemia, então não vou dar esse. Eu vou dar um outro tão bom quanto que não aumente a glicemia. E eu vou estar tratando a leucemia mieloide crônica num paciente que tem uma comorbidade. Então, você personaliza o tratamento, de novo, com uma efetividade melhor, sem tanto efeito colateral. E o paciente, o mais importante ainda, ele continua tendo as mesmas atividades que ele tem. Antigamente, o que a gente via? O paciente com câncer é aquele paciente que para de trabalhar, para de estudar, acaba a vida dele e ele vive pro câncer. Hoje a gente sabe que não é assim. Os nossos pacientes, eles vão tratar do câncer, eles têm câncer sim, mas tem tratamento, ele continua nas atividades da vida dele, ele continua trabalhando, ele continua estudando, ele continua tendo a vida familiar dele, ele cuida do neto, ele cuida do filho, ele continua sendo uma pessoa ativa. E isso é extremamente importante, possibilitar o paciente a ter uma vida normal, como eu e você. Então, sim, essa é a ideia. Manter a qualidade de vida e, como você disse também, a sobrevida, né? Toda vez que um paciente ele é diagnosticado com câncer, chama-se a partir daí sobrevida ou não? Não, na verdade é um termo que a gente usa, que é um termo que infelizmente é usado de forma muito pejorativa, né? A gente usa o termo na forma médica, sobrevida livre de progressão, sobrevida global. É uma maneira médica da gente falar sobre o tempo. Exatamente, é estatística. O tempo de vida que esse paciente tem, mas a gente está falando do tempo de vida que qualquer um de nós tem. Sim. Então, sobrevida não é pior do que vida. Sobrevida em Medicaid é igual à vida, na vida normal. É exatamente a mesma coisa. E não pode ser usado de forma pejorativa, né? Então, agora eu tenho câncer, então eu não vivo, eu sobrevivo. Pelo amor de Deus, não é verdade. É uma vida normal que cada um de nós, qualquer um de nós pode ter câncer. O câncer é uma doença extremamente, né, prevalente, qualquer um de nós. Aliás, tem uma estatística que diz que em 2050 93% da população terá tido ou terá câncer. E isso não é um problema, porque na verdade tem tratamento. Então, tendo tratamento significa que a gente está vivendo mais. E se a gente está vivendo mais, tem que viver com mais qualidade. E vocês acham importante que os médicos... É muito importante isso que você falou agora, porque é uma comunicação que você passa para o seu paciente também, né? Na hora de passar um tratamento, um diagnóstico, é importante ter essa comunicação com o paciente. O que vocês acham sobre essa parte? O paciente, a opinião dele sobre o tratamento é muito importante. Então, a gente ter várias opções é muito importante. Por exemplo, nesse debate de hoje de manhã sobre terapia contínua ou finita, a gente tem duas opções super boas, com um padrão de toxicidade um pouco diferente, mas a gente explica para o paciente e a opinião dele é importante também. Ou seja, tem pacientes muito eu prefiro uma terapia finita, porque eu não quero ficar tomando esse remédio a minha vida toda, eu quero viajar e não estar tendo que tomar remédio. Isso é importante. Então, a gente tem que ter uma conversa muito franca com os pacientes e a opinião deles conta muito. E é claro que a opinião dele conta mais quando a gente tem várias opções. Se tem uma opção limitada, ele tem menos, né, opção de escolher. Então, essa é a nossa rotina hoje em dia como hematologistas, oncohematologistas, essa troca com o paciente, uma forma bem aberta para ele poder participar da decisão. Perfeito. É importante que ele conheça a doença, né? É importante que ele saiba, que ele entenda. Eu costumo dizer que quando você conhece o inimigo, você sabe como combatê-lo. Então, ele precisa participar disso. Já acabou essa época em que o médico manda e o paciente obedece, sem saber por quê. A gente precisa fazer parte, tem que ter uma troca, ele tem que entender a doença e ele tem que se fazer participante disso. Porque o paciente que não conhece a sua doença e não conhece o seu tratamento, não toma medicamento. Ele acha que o medicamento é um incômodo para ele. E em sendo um incômodo, ele não quer tomar. Sim. E aí é um grande problema do medicamento oral, né? Que é a adesão ao tratamento. Se ele para de tomar... mais no controle dele, né? Exato. Ele tem que entender que é uma responsabilidade dele, aquilo é importante para a vida dele. Para isso, a gente tem que ter uma troca muito boa para sentir entender. É quase que uma aula, né? Um bate-papo. As nossas consultas são muito consultas assim de troca, de desenhar, de explicar. E aí o paciente abre aquela luz, ele entende o que está acontecendo com ele
e ele vai participar disso e vai ser importante para ele. Bom, nós já estamos chegando nos momentos finais do nosso primeiro episódio do OCCast. Eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais, doutora Carla, doutor Jacques, as considerações finais e o que vocês estão achando também sobre esse evento, né? Porque hoje é o primeiro dia. Eu estou aprendendo um monte, estou aprendendo com a Carla, aprendendo com os colegas, né? É muito bom estar presencial, né? Sim. Poder olhar no olho, né? Pegar na mão, Abraçar. encontrar os amigos, porque aqui a medicina é um jogo em grupo, um time, né? E o nosso time Oncoclínicas é uma coisa gigantesca. Sim. Então, estou muito alegre aqui. Também faço minhas as palavras, rever um grande amigo, é legal essa troca, você está percebendo que aqui a gente não planejou nada. Sim. E a gente está conversando e essa Tem troca muito é muito conteúdo, legal. né? Muita Então, e troca. é isso, é porque é amizade, sabe? Eu acho que além da medicina, a gente é humano, né? E como médico a gente tem que ser humano. E nessa humanidade, a troca da amizade, a troca do carinho, a gente estar junto, a gente discutir. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente pode saber mais em uma doença ou outra, e a gente deixou isso claro, quais que a gente gosta mais. Mas aí a ideia é a gente trocar. E aí nessa troca o benefício é do paciente, o benefício é nosso, todo mundo ganha. Então, assim, não cabe orgulho, não cabe vaidade, o que cabe é realmente uma troca legal, sabe? Isso é medicina, isso a hematologia é muito forte nisso, a gente trabalhar em conjunto. E assim, o Grupo Oncoclínicas permitiu muito isso. A gente tem um grupo maravilhoso, a gente tem super orgulho de participar desse grupo. Então, pra gente é uma honra estar aqui. Muito obrigada por você ter nos convidado, um prazer enorme. Eu que agradeço. Eu quero deixar aqui o recado para vocês que amanhã às 9 horas a gente volta para o segundo episódio do OCCast e amanhã vai ser sobre tratamentos na área de câncer de próstata. Próstata, é isso. A gente volta amanhã às 9 horas. Até lá. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.